boa noite a todos que estão nos assistindo. Mais uma quinta-feira, estamos iniciando mais um Papo de Especialista. Papo de Especialista é um programa exclusivamente criado aqui pela TECT, a fim de dar espaço aos especialistas do setor de construção, arquitetura e imobiliária. Afinal, somos uma agência de marketing especialista em posicionamento de marca para a indústria de construção. Bom, a convidada de hoje, o assunto de hoje vai ser muito bacana e necessário. A gente vai falar sobre capacitação para mulheres no setor de construção. E é uma empresa, né? Começou como um projeto, uma empresa hoje que criou pernas de uma pessoa que eu sempre quis trazer aqui e fiquei muito feliz dela ter aceitado esse convite. Vou chamá-la aqui porque ela vai se apresentar para a gente. Ela é proprietária do Agiliza Lab. Oi, Mari, boa noite, tudo bem? Oi, Ana, tudo jóia, e você? Tudo jóia, tudo jóia. Mari, primeiramente, muito obrigada por ter aceitado o convite de participar com a gente no Papo de Especialista. Desde que eu te entrevistei, encontrei o projeto lá pelo Sesc de Sorocaba, já falei, preciso falar com essa mulher e preciso fazer uma entrevista com ela, porque ela é exemplo de mulher empreendedora e também tem uma empresa sensacional, que eu acho que é necessário a gente falar sobre esse tema. Mas antes de falar sobre o Agiliza em si, eu quero que você se apresente para quem está assistindo o Papo de Especialista. Legal, Ana. Eu que agradeço o convite. É um papo que para mim é gostoso de falar, né? Falo que se é para falar do Agiliza, de ferramentas, eu estou em casa. Mas eu sou a Mari Pavan, eu moro aqui em São Paulo, eu sou fundadora do Agiliza Lab. O Agiliza nasceu há 4 anos e pouquinho, nasceu em junho de 2017, então um pouquinho mais aí de 4 anos, com essa missão de aproximar as mulheres do mundo das ferramentas, dos concertos de casa, do faça você mesma. Eu sou formada em engenharia, né? Mas não civil. Às vezes, quando eu falo que eu sou engenheira nesse mundo, o pessoal assume que eu sou civil, mas eu sou florestal. E sempre gostei assim de botar a mão na massa, então eu falo que o Agiliza ele é também uma materialização de um prazer e de um pouco da minha história, que eu tenho tido o prazer e a honra também de compartilhar com outras mulheres. Que massa, muito massa. E você falou que tem 4 anos. Meu, isso lembra muito a fundação da própria TECT. A gente tem 5 anos e começou empreendendo. Se eu pergunto lá para os meninos, onde começou a TECT? Eles vão falar, num porão, enfim, num lugar totalmente aleatório. E a gente foi criando pernas no decorrer dos anos. E eu queria que você falasse, pô, você é engenheira florestal, é uma área totalmente distinta, se a gente for pensar, né? Então, como é que você um dia sentou e falou, eu vou criar isso? Como é que você viu essa necessidade de criar o Agiliza, né? Como é que isso aconteceu? Conta pra gente. Essa é uma história curiosa, muita gente me pergunta, assim, porque eu falo que o Agiliza, ele nasceu da mistura de uma crise com prazer, né? Que eu sempre gostei de fazer muitas dessas coisas com as mãos, eu brinco que minha brincadeira preferida quando eu era criança era montar e desmontar meus brinquedos, essa coisa de, putz, se quebrar alguma coisa, eu não vou jogar fora sem antes tentar consertar, eu vou sempre tentar dar um jeito, tentar entender como as coisas funcionam, eu sempre fui muito de gostar, assim, de fazer coisas com as mãos. E como eu falei, me formei em engenharia florestal e eu tive a sorte, o privilégio, né, de trabalhar com coisas que eu sempre acreditei muito em instituições que são muito legais. Eu não tenho muito essa coisa de transição de carreira que fala, nossa, vim do mundo corporativo, não aguentava mais essa rotina estressante, aí fui fazer uma coisa diferente. Eu trabalhei durante um período grande, assim, logo depois que eu me formei, por aí mais de 10 anos, com mudanças climáticas, eu morei na Amazônia, trabalhei com políticas de desmatamento, então com coisas que eu acreditava mesmo, que eu via muito propósito. Depois fiz uma primeira transição de carreira, voltei para São Paulo, fui trabalhar com inovação social, negócios de impacto social, facilitação de grupos e de diálogos, então, de novo, coisas que eram muito legais, coisas nas quais eu acreditava, mas teve um dia, foi no comecinho, assim, de 2017, que eu falei, cara, eu não estou feliz com o meu trabalho, eu gosto do meu trabalho, eu gosto de onde eu trabalho, das pessoas, mas tem um esquisito, assim, que eu não estou conseguindo entender o que é, e eu acho que não está rolando mais para mim. E aí vem a pergunta, tipo, tá, se eu não quero fazer isso aqui, eu quero fazer o quê, então, né?
E aí, meu, enfim, terapia, coach, 1000 coisas depois, eu falei, o que eu gosto de fazer, né? Essa era uma pergunta que eu sempre fazia, o que eu gosto de fazer? Eu falei, eu gosto de fazer 1000 coisas, mas teve um dia que eu tava na casa dos meus pais, são do interior de São Paulo, né? E eu me lembro desse dia, assim, eu tava em casa com uma insônia, assim, horrorosa, 4 da manhã, eu falei, cara, eu gosto de fazer o quê? Tipo, se eu pudesse passar o dia inteiro fazendo coisa, o que eu ia fazer, assim? Cara, eu gosto de montar coisa, de desmontar, de criar, de consertar as coisas. Quando eu vejo as coisas consertadas, me dá, tipo, uma paz no coração. Eu falei, tá, mas até aí, né, isso não resolve muito meu problema. E aí eu falei assim, será que tem uma escola, assim? Porque eu morei com muitas mulheres, assim, morei em República, morei com amigas fora de São Paulo, lá em Manaus, né? Morei com muitas pessoas diferentes. Eu vi o quanto a gente que é mulher é afastada desse mundo, né? O quanto a gente é muito pouco ensinada. Então, quando eu fazia alguma coisa em casa, eu me lembro de uma vez que eu morei em Manaus com 2 amigas, né? E a área de serviço, a janela do meu banheiro dava para a área de serviço. E um dia eu acordei mais cedo, troquei uma torneira que estava quebrada e estava escovando o dente, escutei as duas chegando e falando assim, nossa, a torneira tá nova. Será que a Mari consertou? Aí uma delas falou assim, gente, que coisa maravilhosa. Eu fiquei rindo assim de ouvir, aí eu voltei e falei, gente, é fácil, não é um negócio difícil. Então, enfim, no meio dessa crise toda, eu falei, será que tem uma escola para ensinar isso, para ensinar a gente que é mulher a se aproximar desse mundo? Porque se a gente não aprende em casa, a gente aprende aonde? Depois que a gente, né, fica adulta. E não tinha. Eu falei, bom, tá aí uma oportunidade de negócio. Se não tem, eu vou fazer uma. E aí eu já tinha um conhecimento grande em muitas coisas, mas fui fazer cursos de aprofundamento, né? Cursos de uma parte mais especializada, assim, formal. E aí, em junho de 2017, aconteceu a primeira turma do Agiliza, entre amigas, só para era um primeiro teste. Mas aí a coisa rolou, foi super bem, eu falei, beleza, então isso aí vai virar um negócio mesmo. E aí foi quando hoje eu pari o Agiliza, que segue aí, enfim, já mudou de formato, já ganhou outros braços desde então, mas foi um pouquinho dessa história de como ele começou. Nossa, muito massa isso. Eu vou te trazer um exemplo que é muito pessoal, né? Mari, a gente vive numa sociedade tão machista que hoje eu tava pensando, né? Peguei um trânsito danado para vir para casa e eu sempre fico pensando, ai, putz, como que eu vou falar na live, né? Além de fazer uma pauta, eu sempre gosto de dar uma incrementada. Sim. E eu pensei na minha experiência como mulher e entrar nas lojas. Eu sempre fui apaixonada por loja de brinquedo, Mari. E quando eu entro numa loja de brinquedo, se a gente for parar para observar os brinquedos das mulheres, né? Sempre tem um fogãozinho lá, uma bonequinha com leitinho. Então a gente é criada desde criança para criar uma outra criança. E quando você olha o brinquedo do homem, é aventureiro, o homem tem mais. É o dominador, a gente é o cuidado, exatamente. Né? Então a gente está numa sociedade enraizada. Sim. Sabe, as mulheres ainda ganham menos do que os homens, isso é uma realidade absoluta. As mulheres no setor de construção são minoria, 70%. Eu estava vendo uma pesquisa ontem de ocupação do setor de construção civil, são homens. As mulheres estão lá 30%, minoria. Está crescendo? Acredito que esteja, porque a gente está numa sociedade hoje, acredito que mais desenvolvida. Mas você também vê dessa forma, porque você criou a tua empresa e a tua empresa diz muito sobre isso, sabe? Anda Sim. contra esse machismo estrutural que a gente tem ainda nessa sociedade, né? Total. Eu vou te falar, Ana, eu não estava por dentro desse número de 30%. Eu acho até um número, da minha percepção, eu acho até um número alto. Eu acho que ele deve ter um recorte, talvez, aí, sei lá, de engenharia, de arquitetura, porque quando a gente entra na mão de obra mesmo, é uma minoria, assim, praticamente inexistente. Eu concordo muito com isso que você disse, a gente é muito pouco familiarizada e muito pouco incentivada a aprender esse tipo de coisa. Então, isso não é coisa de mulher não dá conta. Por isso que eu brinco, né, que o slogan da Agiliza é que ferramenta é sim coisa de mulher, né? Eu brinco que se a gente só vai usar as mãos, quem tem, né, 2 mãos, consegue usar numa boa. Então, a gente é muito pouco estimulada e a gente cai nesse lugar de ser vista como frágil, como fraca, como não consegue. A gente precisa sempre depender de alguém, na esmagadora maioria das vezes, esse alguém, ele tem um gênero, ele é um homem,
A gente estava batendo esse papo antes, eu fiz 2 cursos de especialização no Senai, né? Um Senai que é voltado especificamente para construção civil, e estou fazendo outros 2 de aprofundamento, e nos 4 cursos eu sou a única mulher. A única, em todos. E lá tem, nessa unidade do Senai, tem curso técnico, que é para quem está se formando ali no ensino médio, tipo 15, 16 anos, então lá tem mais meninas, né? Tem mais mulheres bem mais jovens, mas nos cursos de especialização e nos cursos mais profissionalizantes, é mínimo o número de mulheres. Eu tô lá desde agosto, todo dia eu vi mais 2 mulheres que estão fazendo outros cursos, né? Então é um mundo que ainda não é só que ele é visto como masculino, ele é majoritariamente ocupado mesmo por homens, né? E isso, enfim, dessa experiência assim do curso, porque eu fiz um curso de pedreira mesmo, né? Um curso de construtora de alvenaria, um curso de revestimento, estou fazendo outros 2. Então tem uma série de pequenas coisas assim, do tipo, quando eu pegava uma carriola mais pesada, era não, deixa que eu levo para você. Tipo, não, gente, tô de boa aqui, pode deixar. Eu levo aqui, se precisar, eu peço ajuda, tá tudo bem, né? Tá tranquilo. Então, é muito nítida, assim, ver essa diferença e essa surpresa que eu causo. Para mim, eu acho que essa surpresa quando eu chego nos lugares e digo que eu trabalho com isso, ou quando eu sou a única mulher numa turma com 18 caras, é muito sintomático, né? Do tipo, nossa, mas uma mulher aqui? Por quê? O que você vai fazer aqui? Né? Então, realmente, quando você fala 30%, acho interessante esse número, né? Como você falou, é ainda um número muito menor, mas se a gente vem até para essa parte de mão de obra mesmo, eu acho que esse número deve ser muito, muito, muito menor até. Muito menor, exatamente. Eu vou mostrar aqui, vou compartilhar a tela do site de vocês, e aqui diz: Agiliza Lab te convida a aprender fazendo, a fazer com as próprias mãos, por conta própria, se divertindo, reconhecendo que sim, você pode. Eu queria que você falasse mais na prática. Quais são essas oficinas? Como é que você separou essas oficinas de acordo com a necessidade das mulheres que te procuram? Enfim, me fala como que isso acontece. Legal. As oficinas, elas nasceram como um curso presencial, né? Então, desde 2017, elas aconteceram até aí bem março aí de 2020, quando começou a pandemia. Desde então, elas estão suspensas, né? Com essa previsão de retomada aí em 2022. E ela cobre 5 temas, que são geralmente nessa ordem, né? Que são ferramentas manuais. Então, o que tem numa caixinha de ferramentas, como que a gente usa cada ferramenta, para que serve, dicas de segurança. Todo o conteúdo do Agilize, ele é sempre dividido em teoria, segurança e prática, né? Então, tem uma chegada, né, no mundo das ferramentas, entendendo para que serve cada uma. Depois tem o uso de furadeira, que é um dos módulos mais procurados, né? Então, como usar com segurança, como escolher uma máquina, como usar também parafusadeira. Basicamente, tipo, como ganhar autonomia na hora de pendurar seus quadros. Depois tem hidráulica, eu falo que é uma hidráulica da parede para fora, né? Então, como consertar torneira, chuveiro, sifão, caixa acoplada de descarga. Não entro nas partes tipo, sei lá, tá com vazamento dentro da parede, essa coisa que exige mais essa combinação estrutural, hidráulica, não, né? Mais esses problemas mais comuns. Depois elétrica e depois pintura. No começo, essas oficinas, elas aconteciam todas num dia só. E era, uma paulada, assim, de conteúdo. E aí, o que eu comecei a perceber é que ficava muito cansativo, porque é muita coisa nova de uma vez só. Então, ele segue ainda, até, né, enfim, agora tá parado, mas até as últimas oficinas, ele segue tendo ferramentas, furadeira, hidráulica, elétrica, e pintura é um módulo que virou um módulo separado. Até para a gente ter mais tempo, assim, de falar de mais coisas, de pintar a parede mesmo. Então, o deixa que eu faço, que eu falo que é o intensivo, né, que acontece num dia, eles são esses 4 módulos, e aí tem um módulo específico de pintura. Muito massa. Aqui, essa foto aqui, que foi um projeto específico em parceria com alguma empresa, esse foi porque aqui, Mari, a gente está vendo uma senhoras também. São 3 senhoras e uma outra mulher um pouquinho mais jovem. Esse aí foi uma parceria que a gente fez com o Sesc Campo Limpo, que foi um projeto muito legal. A gente fez até em parceria com uma iniciativa, não sei se você conhece, que é o Café Reparo. O Café Reparo, eles são um coletivo também voltado a ajudar pessoas a consertarem seus próprios eletrodomésticos. Então, sei lá, se quebrou seu liquidificador,
você vai, eles fazem eventos também, né? Até onde eu sei, eles não têm uma sede, assim, eles trabalham só com eventos específicos. Aí você chega lá e fala, então, quebrou meu liquidificador, e eles consertam junto com você. Então é muito legal também, a gente divide, né, de muitas crenças em comum, e essa foi uma ação do Sesc. Então a gente tinha uma oficina do Café Reparo e uma oficina nossa, era uma oficina de hidráulica, que foram essas 4 mulheres, foi divertidíssimo. Foi essa senhora que está segurando a mais à esquerda aqui, né? Que ela está segurando essa plaquinha mais alta, foi muito engraçado, porque ela falou assim: olha, eu não sei fazer essas coisas. Ela tinha quase seus 80 assim, anos, ela era bem senhora, mas eu acho que nunca é tarde para aprender, eu também não gosto de depender dos outros, então eu tô aqui para aprender a fazer essas coisas. E isso sempre me toca muito, porque é isso, né? A gente se abrir para um conhecimento que tantas vezes a gente ouviu que não era nosso, que não era para gente. Então, eu fico sempre, quando eu tenho pessoas assim de mais idade, ou gente muito jovem, tipo, meninas assim de 17, 18 anos, falam, eu tô saindo de casa agora e quero aprender. Isso para mim me toca assim de uma forma diferente, me toca de uma forma especial também. Sim, por exemplo, quando essas mulheres te procuram, qual que é a maior necessidade delas? Normalmente elas já sabem fazer alguma coisa, por exemplo, trocar a lâmpada, ou elas não sabem absolutamente nada e vieram mesmo do zero, sempre foram dona de casa. Qual que é o perfil dessas mulheres? Cara, tem de tudo. Tem de mulheres que não têm nenhuma familiaridade com esse mundo e estão querendo aprender. Tem mulheres que chegam lá, assim, na tampa de falar, cara, eu gastei, tipo, R$400 para um cara trocar o chuveiro para mim, o chuveiro tá ruim, não aguento mais ficar gastando dinheiro, jogando dinheiro fora. Então, tem gente que chega com essa necessidade também muito latente de uma situação específica. Tem muita mulher que chega também que fala, cara, eu adoro fazer essas coisas, eu já sei pintar parede, mas não sei elétrica, ou, eu domino a furadeira, mas não sei fazer consertos hidráulicos. Então, eu falo que tem geralmente 3 grandes perfis, assim, de gente que gosta e vai lá para aprender coisas novas ou para aprofundar essas técnicas, de gente que nunca mexeu com essas coisas e está a fim de aprender, está entendendo que isso é também um passo de autonomia, um passo de liberdade. E tem gente que chega com assim, cara, eu até sei fazer umas coisas, mas eu já tomei tanto perrengue, tanto golpe de prestador de serviço, que agora eu quero aprender a fazer sozinha, chega, eu não quero mais ficar dependendo dos outros. Então eu falo que são esses 3 grandes perfis, assim, com muita heterogeneidade, de idade, enfim, de várias características, assim, que chegam para aprender. Muito bacana. Inclusive, eu vou mostrar uma foto aqui, que tá bem massa. Isso aqui foi um projeto no Google, é isso? É isso, a gente foi convidada para fazer uma parte do encerramento das celebrações do Google de fim de ano em 2019, que foi organizado pelo Comitê de Diversidade. Então, eles queriam uma oficina diferente, foi uma oficina só para mulheres, foram acho que 80 mulheres, né, das diversas áreas do Google. Então, foi muito interessante, porque teve uma fala inicial falando dessa coisa, de como as mulheres são afastadas da tecnologia, né? Que o Google, imagina, o Google, tipo, né, quando você pensa em empresa de tecnologia, Google, ele tem muita dificuldade de encontrar mulheres, né? Porque, enfim, foram várias histórias que apareceram de meninas que estão na faculdade, que o professor fala, mas você tem certeza que essa área é para você, essa área é muito complicada, hein? Então tem uma série de vozes assim que vão desincentivando essas mulheres e que essa parte também de programação e de computação mais hard é uma área que a gente também é muito afastada. Então a gente tinha um paralelo ali, né, nessa parte de construção, de manutenção, que está começando assim a se abrir, né, para cada vez mais mulheres entrarem tanto como leigas, né, não no contexto profissional, mas também a tecnologia, né? Então foi um projeto que para a gente foi muito especial e foi uma oficina de luminária também, de elétrica básica e de montagem de luminária. Muito bom. Eu quero mostrar um vídeo aqui para o pessoal, aí depois você comenta sobre esse vídeo, tá? Rapidinho, vamos lá. Quando eu coloco a mão na massa, eu vivencio não só o que eu estou aprendendo, mas muitas coisas sobre mim. Então eu sinto que é um aprendizado que se complementa, que abre espaço para a gente experimentar e viver novos mundos, novos aprendizados, novos fazeres.
A gente hoje tem desafios diferentes do que a gente tinha no passado e acredito que essa dinâmica que a gente traz para as pessoas uma situação diferente do seu cotidiano, ela faz com que as pessoas saiam do seu lugar comum. Tive uma experiência muito incrível hoje à tarde. A gente construiu com segurança. Quando eu boto a mão na massa, eu tenho uma consciência muito maior de onde estão as minhas limitações, do grau de dificuldade da tarefa, do tempo que eu vou levar para desenvolver aquilo. Então, o autoconhecimento é um presente de quando a gente bota a mão na massa de verdade. Muito massa, muito massa. Do que se tratou esse projeto? Foi em parceria, que eu vi que tinha um pessoal da Sul-América também, né? Conta mais pra gente. Esse é um braço também do Agiliza que se desenvolveu juntando as minhas habilidades do Agiliza e outras habilidades também de trabalhos anteriores com facilitação de grupos e tudo mais, que foi um projeto que a gente fez junto com a Sputnik, que é uma empresa que trabalha também com experiências e com processos corporativos, para a Sul-América Seguros, para tratar de desafios internos que eles estavam tendo, saindo um pouco da lógica. Então, se a gente vai falar, por exemplo, sobre cooperação para pessoas que trabalham numa empresa de seguros, existe um caminho já assim que às vezes é meio manjado, a gente fala cooperação, equipes, integração. Então, a gente fez uma quebra assim, total de expectativa, que eu cheguei e falei assim, então, gente, bem-vindos, todos, hoje a gente vai ter uma oficina de elétrica, tá? Aí ficou todo mundo meio tipo, tá, oi... Então, a experiência toda desse projeto ela foi desenhada para que a gente conseguisse trabalhar os desafios específicos da empresa usando a elétrica e o processo de construção de uma luminária como caminho. Então, foi um processo que foi muito legal, porque eu sinto que, enfim, as empresas também, às vezes, estão tentando fazer coisas novas e tentando criar outros caminhos para trabalhar a questão de integração de time, team building e tudo mais. Então, esse foi um braço também corporativo que nasceu em 2018, na verdade, do Agiliza, em cima também dessas minhas habilidades que eu já tive de trabalhar em empresas, com inovação e tudo mais, juntar as duas coisas e falar assim, então, beleza, então vamos fazer uma coisa diferente hoje, vamos fazer uma oficina de elétrica, de furadeira para tratar de temas, né, que são do nosso cotidiano. Então, foi um projeto também que foi bem legal. Não te escuto, Ana. Eu sempre coloco no mudo e esqueço de voltar. Impressionante. Toda live eu faço isso. Desculpa. Imagina. Sobre essas oficinas de elétrica, quais princípios são ensinados? Porque aqui vocês estão ensinando a trocar uma tomada, né? Sim. O que eu acho, particularmente, eu não sei fazer. Eu sempre, assim, eu vim de uma criação, Mari, que a minha mãe sempre fez tudo em casa. Tipo, tudo. Minha mãe trocava lâmpada, minha mãe arrumava exatamente tudo em casa, tudo. E meu pai não sabia fazer várias coisas. Se ele estiver assistindo aqui, ele vai ficar bravo comigo. Mas a minha mãe era, tipo, vamos assim dizer, teve uma novela que tinha Pereirão, né? As pessoas chamavam a minha mãe assim, porque ela gostava muito de fazer. E ela sempre disse, desde criancinha, assim, para mim, Ana Maria, você tem que aprender a fazer as coisas sozinha e nunca depender de homem e nem de ninguém, porque você precisa ser independente. Então, eu sempre gostei muito de trabalhos manuais, que inclusive eu sempre troquei as peças do meu carro. Eu procurava no YouTube, aí eu fui lá, troquei e tal, pintei o prédio do meu pai, que era um escritório, eu gostava muito de fazer isso. Então, quais essas mulheres, por exemplo, elas gostam mais de fazer o trabalho de elétrica, ou elas gostam mais de outro trabalho manual, enfim. Qual que é o preferido dessa maioria aí que procura o Agiliza Lab, né? Olha, eu acho que de todos os temas, os dois que tem mais procura e que talvez seja mais dito, eu acho que é furadeira e elétrica, porque eu sinto que são dois temas que a gente tem mais medo. Porque furadeira é isso, né? Se você pintar uma parede errado, vai ser frustrante, vai ser chato, vai ser cansativo, mas você não vai derrubar a parede porque você pintou errada, né? Eu brinco que você não vai se machucar, quando muito você vai machucar a sua vaidade de falar, ficou ruim. Mas não tem um risco muito grande, né? Quando a gente está falando de furadeira, a hora que você pega a furadeira e fala, beleza, então eu vou furar a parede da sala. Você fala, mas e se estragar? E se sair ruim? E se eu acertar um cano? Então, furadeira é um tema que é muito procurado, e elétrica também, porque eu sinto que elétrica tem duas questões, assim, que muitas vezes tem concertos que são simples,
tipo trocar uma tomada, ou tipo trocar uma resistência de chuveiro, mas que, mas que eles têm uma percepção, e é uma percepção real, na verdade, mas uma percepção de um risco alto, né? Pra você falar assim, pô, beleza, talvez trocar uma resistência não seja uma coisa tão difícil, mas eu corro risco de tomar um choque, eu corro risco de estragar o chuveiro. Então, essas mulheres chegam também para aprender como e, de novo, toda a parte, todos os conteúdos do Agilize, ele tem sempre uma parte de teoria grande, que eu falo, às vezes, eu falo assim, calma, a gente vai para a prática, mas se a gente não entende o que está acontecendo, a gente não consegue fazer a prática, ou a gente fica sempre dependente de uma tomada igual a sua, de um chuveiro igual o seu. Então, a parte de elétrica, ela dá uma visão bem ampla para que a gente consiga entender, tá, como que a elétrica da nossa casa funciona? O que é um fio fase? O que é um fio neutro? Por que tem 110? Por que tem 220? Até onde eu posso ir? Até onde é de boa consertar? Então, tem toda essa parte de teoria e segurança e depois entra na parte de elétrica. E muitas mulheres falam isso, tipo, cara, eu não vou mexer porque eu já vi gente tomando choque na minha família, então eu tenho, às vezes, um trauma, tenho um medo que é maior, né? Mas eu quero muito aprender, porque quando vai a pessoa lá em casa, o eletricista, ele fala tanta coisa que eu não consigo nem entender. Quando o cara me passa um orçamento de R$500, me parece caro, mas eu não sei se é caro ou não. Eu não sei se o que ele está dizendo que é o que ele vai fazer, precisa fazer. Então, eu sinto que além dessa coisa da gente ter realmente essa autonomia e segurança para colocar a mão na massa, mesmo mulheres que, seja pelo motivo que for, não vão fazer efetivamente, isso dá uma capacidade muito maior para a gente negociar e para a gente entender os valores, entender a complexidade de um determinado serviço. Então, por isso que eu falo, né? A gente ganha mais segurança, autonomia para fazer e segurança para negociar com quem faz. Porque às vezes fala assim, eu não quero fazer isso aí, quero contratar alguém. E você sabe conversar de igual para igual com a pessoa, né? É verdade. E essa galera essa galera, normalmente, ela faz por esse motivo que você acabou de falar para a gente. Mas, por exemplo, ela faz também para se profissionalizar, para virar uma eletricista, porque a gente sabe que a transição de carreira acontece muito, né? Às vezes você gosta, tipo, eu sou jornalista, mas eu adoro mexer mecânica, eu vou fazer um curso para eu poder exercer essa área e deixar o jornalismo. Então, tem casos assim dentro do Agiliza? Tem o caso, tanto no online quanto no presencial, de mulheres que chegam falando assim, cara, eu estou procurando uma recolocação no trabalho, eu gosto de fazer isso, então quis aqui. Ou então a gente fala assim, eu já sei fazer muita coisa, mas eu não sei direito a teoria, então vim aprender. Então, eu sinto que talvez a maior parte ainda é de quem quer aprender para fazer sozinha, ou de gente que trabalha na área, tem um público assim que é bem recorrente, que são de arquitetas que falam, cara, na faculdade a gente teve essa parte prática muito por cima, e na obra eu sempre preciso entender um pouco mais, então tem também uma parte de quem trabalha com isso de alguma forma, mas tem muita gente que usa isso sim como um caminho para começar mesmo a prestar pequenos serviços, ou gente que já sabe mexer em hidráulica, mas não mexe em elétrica, então vai atrás também de uma complementação para conseguir usar isso como um caminho profissional também. Sim, inclusive, na escola, eu acho que seria um aprendizado bacana, né? Porque total! Você vê essa necessidade na escola? Porque eu acho que seria necessário. Eu, por exemplo, na época que eu estudava, a gente aprendia bastante projetos manuais, mas não tinha nada a ver com elétrica, com você aprender a trocar um chuveiro. Eu acho que seria bem necessário na grade curricular, né? Com certeza. Eu tive as escolas que eu estudei, sendo muito sincera, assim, não tinham grandes coisas fora dessa grade curricular mais convencional, assim, mais formal, vamos chamar. Eu até conheço gente que falou assim, eu tive aula de culinária, eu tive aula de outras coisas, que eu falo que são coisas que, né, a gente aprende, sei lá, polia, momento, tantas coisas que depois você fala assim, nossa, gente, eu virei psicóloga, nunca mais usei, e a gente não aprende a declarar imposto de renda, a gente não aprende culinária, a gente não aprende economia básica, e a gente não aprende manutenção residencial. Eu brinco que o Agiliza tem esse foco em mulheres muito por uma questão também de princípio e de ativismo também, né, de trazer a gente, de olhar para esse mundo e falar, esse mundo é nosso também, né? Mas eu falo que, independente do gênero com o qual você se identifica, se você tem uma torneira em casa, em algum momento ela vai dar problema.
Você tem um chuveiro elétrico, em algum momento você vai ter que trocar essa resistência, né? Então, por que a gente não aprende isso na escola? Ou então, por que a gente não tem as nossas aulas de elétrica em física conectando mais a realidade, né? Eu acho interessante quando eu tenho alunas que são mais jovens, assim, tipo 18, 19, 20, que saíram do ensino médio há pouco tempo e estão com esse conhecimento, com essa matéria mais fresca, e fala assim, cara, por que eu não aprendi desse jeito? Eu aprendi de um jeito tão mais complexo, tão mais teórico, tão mais descolado dessa realidade. Por que eu não aprendi assim, usando a tomada como exemplo? Fala, daí, uma boa pergunta, não sei também te responder. Mas, né, como que a gente traz esse conhecimento que às vezes é super teórico e super acadêmico? Tá, beleza, entendi. Na nossa casa, então, acontece como? Né, aproximar mais essa realidade. Eu era um projeto que estava começando a nascer do Agiliza antes da pandemia, que era entrar em escolas mesmo, e começar a trazer conteúdos para crianças que são mais novas, aí menos concertos, mas mais essa familiaridade com ferramentas, e para quem está aí nessa boca do gol, assim, de sair de casa, 16, 17 anos, concertos básicos mesmo, né, como que você cuida de segurança, como você faz um pequeno reparo para segurar aí na época de uma emergência e tudo mais. Sim, legal. Inclusive, você criou um projeto agora, né? O Deixa que eu faço on. Eu queria que você me contasse, porque esses trabalhos são bastante manuais, né? Por exemplo, a pintura, oficina de pintura, furadeira. Como é que você passa esse aprendizado para as mulheres que assistem esse curso? Porque o online não é a mesma coisa que o presencial, né? Então, como é que você está lidando com essa didática? Total, essa é uma ótima pergunta, porque os cursos, o Deixa que eu faço off, né? Que eu brinco agora que ele virou off, ele migrou para um formato online, e eu fiquei aí, entre março, abril, talvez esses 2 primeiros meses, meio entendendo também, acho que como todo mundo, o que vai ser essa pandemia, vai ser um mês só, não vai, né? Como vai ser? E aí eu falei assim, cara, talvez seja um convite forçado, né? Mas uma oportunidade de olhar para transformar realmente esse conteúdo para online. Muita gente falava assim, pô, transforma num curso online. Eu falava, não, gente, o valor do Agiliza é justamente ter a mão na massa. Aí chegou essa situação, eu recebia muita gente falando assim, Mari, cara, as coisas estão quebrando aqui em casa. E naquele começo da pandemia de 2020, que a gente não estava assim, né? Sei lá, talvez a maioria das pessoas, sei que não todo mundo, mas tinha uma coisa tipo, cara, não pode vir ninguém. Então, gente que quebrou chuveiro, quebrou torneira, falou, cara, eu não consigo chamar ninguém. E eu não tenho como consertar, o que eu faço? E aí eu falei, beleza, então acho que é uma oportunidade de transformar o curso para uma versão online, e ele teve uma série de ajustes, que foi, como o online ele tem mais tempo, o conteúdo programático, assim, na ementa do curso online, ele é até maior do que o curso presencial, e ela teve um ajuste, eu dediquei um bom tempo, assim, olhando para o conteúdo e para a metodologia, que é uma virada de chave que no curso presencial, eu estou do lado dessa aluna, falando, não, segura mais assim, faz menos força, faz mais assado. Então, é ali em tempo real. Como que eu consigo fazer com que essa aluna ela ganhe familiaridade e segurança sem ter do lado e no tempo dela, né? Então, as aulas, elas foram... esse caminho assim, de aprendizado, ele sofreu alguns ajustes. E um dos pontos principais é no final de cada aula, pegar tudo que a gente aprendeu naquela determinada aula e sugerir uma aplicação prática. Que se você faz seguindo a ordem das aulas, ela vem bem desde um comecinho até esse conteúdo mais avançado. Por que isso? Principalmente com 2 objetivos, para que essa aluna ela vá ganhando mais familiaridade com as ferramentas. Então, beleza, nunca peguei num alicate. Então a gente vai fazer vários exercícios com alicate até você entender qual que é o seu jeito de pegar, como funciona, como que você usa e tudo mais. E um outro que é para ir ganhando segurança. Então, a gente começa com concertos que são mais simples, né? Mais fáceis também, e vamos avançando pouco a pouco para concertos mais complexos. Então, sim, tem uma coisa que eu falo que para mim foi uma surpresa, que foi muito legal de acompanhar, é ver a casa das alunas virando laboratório. Então, eu sinto que isso tem um valor de aprendizado que é muito legal, mas tem um valor de mudança de olhar para a nossa própria casa, né? De olhar para os nossos cômodos, olhar para as nossas paredes e falar assim, cara, eu consigo intervir nisso aqui, né? Esse espaço aqui também é meu, eu consigo dar conta do que ele precisa. Então, isso foi muito legal, foi uma surpresa muito bacana, assim, de acompanhar. Sim, muito massa. Eu quero dar boa noite para o Renan, que está assistindo, para a Ana Rosa, que está assistindo,
Pro Beto, o Wayne falou, Mari, parabéns por esse projeto, genial e muito necessário. Então, são homens aqui assistindo, legal esse reconhecimento. O Vladimir perguntou, você poderia fazer algumas parcerias com prefeituras para fazer essas oficinas nas escolas? Prefeitura é um caminho, acho que é um caminho que às vezes tem uma burocracia um pouco maior. O que eu fiz com prefeitura foi em 2000, eu não vou, enfim, foi ruim de ano, não lembro agora se foi 2019 ou 2018, a gente fez uma parceria com a prefeitura da cidade de São Paulo para oferecer essas oficinas para os Fab Labs, para o Fab Lab Livre, que são espaços da prefeitura, onde você consegue usar equipamento de tecnologia, impressão 3D, um monte de coisa. Então, a gente deu algumas oficinas gratuitas, e uma delas eram justamente para meninas aí entre seus 14, 15 anos que tinham um programa do Fab Lab de contraturno escolar. Então, eu acho sim que prefeituras podem ser um caminho interessante para começar a trazer e aproximar esse conhecimento, né, de quem é mais nova. Esse era um dos planos aí que, como eu falei, né, estava indo e foi interrompido pela pandemia, mas que eu realmente gostaria de seguir assim mesmo, de trazer esse conhecimento para quem é mais jovem, porque eu sinto que isso... Cara, isso além de facilitar a vida de uma forma prática, que é o que você falou, né? Você também gosta de botar a mão na massa, se queimar a sua resistência de chuveiro, ou se acontecer uma coisa grave, por mais que você fale assim, eu não dou conta de resolver isso aqui porque é um problema mais complexo, você consegue estancar o problema maior, né? Você não fica naquele, putz, agora, meu Deus, o que eu faço? Pelo amor de Deus. Então, eu sinto que quanto mais coisa a gente está fazendo na vida, menos perrengue a gente passa, né? Então, tem uma coisa também de desenvolver habilidades que vão servir para outras coisas na vida. Quando a gente ganha essa familiaridade manual, e eu acho que você me entende quando eu digo isso, a gente abre, sei lá, vou dar uma viajada aqui, mas é como se a gente abrisse os nossos sentidos, assim, uma parte meio cognitiva, até para outras coisas que não necessariamente tem a ver com o que a gente aprendeu. A gente fica mais familiarizado em fazer coisas com as mãos, em tentar. Eu sinto que isso abre para a gente uma coisa mais do tipo, vou tentar, né? Eu estou mais acostumada com isso. Então, eu sinto que isso abre coisas, às vezes, até, né, que não tem nada a ver com o foco específico que a gente aprendeu. Sim, é verdade. Mari, tem um projeto, a gente está quase acabando o programa, são 40 minutos, mas eu preciso perguntar sobre esse projeto, que foi para mulheres em situação de vulnerabilidade. Não sei se foi na periferia, né, mas foi em São Paulo. E a Associação Pro Brasil, eu queria que você falasse mais de como foi essa experiência, como foi a procura, a experiência com essas mulheres, né? Cara, esse foi um projeto muito legal que a gente fez. A Associação Pro Brasil é uma ONG local, eles atuam ali na região de Parelheiros, chamava Vila Rochelle, o lugar específico onde a gente fez essa oficina. E foram oficinas muito legais, foram 4 dias, também era o mesmo conteúdo da Agiliza, só que ele foi seriado, porque era mais complicado, né? São mulheres que trabalham, muitas mães solo, então passar um dia inteiro era mais complicado, a gente fazia esse conhecimento em dias. E era justamente para isso, assim, para trazer mais autonomia, para trazer mais segurança. A maior parte dessas mulheres morava sozinhas, eram mães solos, e passavam, claro que com muitas diferenças de cenário, de recorte socioeconômico, mas era a mesma coisa, tipo, cara, quando queima meu chuveiro, eu gasto R$80 para alguém consertar, e R$80 é uma grana que eu poderia estar gastando em outra coisa. Ou às vezes sei lá, tô eu e minha filha aqui sozinha em casa, eu preciso receber alguém que é desconhecido e eu não me sinto segura. Então a ideia era trazer realmente esse conhecimento prático, mas tem um aspecto do Agiliza que eu falo que, né, no Agiliza tem o pilar prático, que é beleza, a gente ensina a gente a resolver os perrengues de casa, mas tem um pilar que é mais interno, assim, que é mais subjetivo, que é do quanto a gente, qual é o impacto na nossa vida e na nossa própria percepção da gente mesma, de quando a gente começa a se sentir capaz de fazer alguma coisa. E eu acho que os trabalhos manuais, né, de conserto, de criação ou de construir alguma coisa, eles são muito bons para isso, porque eles são uma materialização, eles são uma coisa muito concreta que a gente vê. Quando você monta um móvel, ele está ali parado na sua frente. Você viu aquilo acontecer. Sim. Então eu falo que isso toca a gente num lugar muito profundo mesmo, e toca direto na nossa autoconfiança. Então tinha uma senhora que ela falava assim, eu tenho pavor de furadeira. E eu falei para ela, olha, tá tudo bem, se você não quiser usar,
tá tudo certo, né? Se você não se sentir confortável, tá tudo bem. Mas eu vou te fazer um convite. Eu tô aqui do seu lado. Eu posso fazer junto com você. Então, a gente pode ir no seu tempo. Você pode pegar a furadeira na mão e só funcionar ela. Você não precisa colocar na parede. Se você se sentir segura, você pode ligar ela só encostando. Se você se sentir um pouquinho mais segura, você pode fazer um furo. Não importa a profundidade, não importa se o furo vai sair direito ou não. Nesse momento, isso não importa. O que importa é olhar e falar assim, vamos tentar isso aqui juntas? Eu vou aqui junto com você. E é uma das mulheres que está numa das fotos principais. E depois que acabou, ela falou assim, cara, eu jamais imaginei que eu ia conseguir fazer isso aqui. Então, tem um aspecto interno da gente olhar e falar assim, eu dou conta de fazer as coisas, sabe? Que é muito poderoso, assim. E esse projeto também foi muito incrível, assim. Depois a gente teve um mutirão. Essa oficina foi dada num centro... de uma comunidade, né? De uma associação, como se fosse a igreja, assim, local, né? De um centro religioso local. E depois a gente pintou as paredes de lá e tal. Então foi um projeto que foi muito bacana, assim, também, porque envolveu essas mulheres. Fala, beleza, gente, aprendemos um monte de coisa. Então agora bora botar a mão na massa aqui para ficar uma coisa para vocês. Então foi muito bacana também. Foi um super convite que a gente teve. Sim, muito necessário, né? Porque essas mulheres, principalmente em situação de vulnerabilidade, eu sempre digo isso, elas são marginalizadas, né, da sociedade, porque às vezes as pessoas não veem função social nessas mulheres, até porque, né, às vezes elas não têm oportunidade, às vezes, quase sempre, mas porque essas pessoas de comunidade mal têm internet, então, porque as pessoas associam a favela, favela, bandido, mas não é assim que funciona. Então, elas mal conseguem oportunidades de emprego. Então, isso é basicamente você potencializar aquela voz que está ali e que ela precisa ser ampliada, ela precisa sair, ela precisa... Isso é dar vida, é dar oportunidade, dar espaço. E eu sempre defendi esses mecanismos periféricos, porque cultura popular, eu sempre vim desse berço e, cara, isso que você faz é totalmente necessário, principalmente esse projeto que você acabou de me falar. Então, parabéns. Valeu. Muito bom, excelente mesmo. Inclusive, a gente já acabou o tempo, mas eu quero ir para o Dicas do Especialista para a gente discutir um pouco. A gente falou bastante do Agiliza, acho que foi uma entrevista bem bacana. E vamos lá, Dicas do Especialista, Mari. A gente sempre faz esse quadro, todo final do Papo de Especialista, para pedir indicação de filme, de livro, enfim. Então, eu vou começar com a número 1. Eu quero que você indique para a gente, pode ser sobre o assunto, ou não precisa ser sobre o assunto, um filme que você goste e queira indicar para a gente. Qual que é o seu filme preferido? Qual que é o filme que você vai indicar hoje para a gente? Menina, eu talvez tenha lido essa pergunta errada. Eu, quando vi, eu achei que era uma pergunta sobre o tema. E eu falei assim, nossa, gente, um filme sobre mulher na construção. Já é difícil achar mulher na construção. Um filme, então... E aí eu falei assim, eu vou fugir do protocolo. E eu vou indicar um programa. Eu gosto muito de ver esses programas de transformação de casa, né? Tem vários, aí, Irmãos à Obra, Decora, né? Esse monte que eu acho que é uma forma muito legal de ver o nosso potencial de intervir nos próprios espaços e o nosso potencial de transformação. Então, eu acho que se eu fosse indicar algo que tem a ver com o tema, eu diria o Você Renova, que é um programa que é apresentado pela maravilhosa Eva Motas, que passa no Discovery. É um programa... Ela tem muito bom gosto, a Eva também é uma mulher super mão na massa, acho que é uma mulher que vale muito conhecer, tá nas redes também, que fala sobre transformação de casa. Então, não é um filme, mas passa na TV, então vou considerar que tá valendo. Massa! Vamos lá! Segunda, eu quero um livro do assunto, ou se você não tiver livro, você pode indicar um podcast, por exemplo. Um livro do assunto. Não precisa ser do assunto, tá? Se não tiver, porque eu sei que é mais difícil. Tá bom, mas eu vou dizer que é uma sugestão de leitura, eu vou fugir total aqui, tá? Tá bom. Você não fica bravo comigo. Mas é uma leitura que é para todo mundo, gente. Leiam os manuais das coisas. E leiam com um olhar, é um convite, assim, a próxima coisa que você comprar, seja o que for, uma máquina, um chuveiro, um liquidificador, qualquer coisa. Muito bom. Leia com um olhar de curiosidade.
Um olhar de falar assim, meu, deixa eu entender como é que esse negócio aqui funciona. E não simplesmente, tipo, tá, que botão que eu tenho que apertar para fazer não sei o quê. Porque eu brinco que os fabricantes, às vezes, têm um empenho, em escrever manuais que são bons. Tem muito manual que é muito bom, é tipo um livro sobre muitas coisas, e a gente pode aprender muitas coisas com eles. Então, um conselho que eu dou, eu acho interessante, eu leio manual de tudo que eu acho bacana mesmo. Leiam os manuais das coisas que vocês comprem. É muito das coisas que vocês compram, é muito bacana. É tipo ler bula, né? Eu gosto muito de ler bula, me julga. Total, gente. A gente tá tomando negócio. Bora ler. Entendeu o que ele faz com a gente? Sim, muito bom. E por último, você pode indicar um perfil no Instagram ou um canal no YouTube. Aí você escolhe. Tá, eu vou indicar um perfil no Instagram. Ela tem no YouTube também, mas é um perfil no Instagram que é de uma mulher também. Ela chama Fiamma, né? É Fiamma Pereira. Ela é uma designer de interiores, mas ela posta também várias reformas, várias coisas muito legais. Ela super bota a mão na massa. E eu acho que é uma mulher bem a ver, assim, com esse contexto, né? De ferramentas, de construção, reformas, tudo mais que vale a pena acompanhar. Legal, Mari. Mari, eu quero agradecer você muito por ter aceitado o convite. Foi muito legal conversar com você. Foi muito produtivo. Antes de eu me despedir do pessoal, eu quero te dar um tempinho de fala entre a gente. E espero poder encontrá-la aí. Vem tomar um café com a gente aí na Tate e aproveita e dá uma oficina para os nossos colaboradores. Legal, Ana. Eu que queria te agradecer pelo convite. Eu acho que iniciativas que trazem esse olhar, né, para a importância e para a relevância, né, que tem esse conhecimento na nossa vida. Eu acho que para a gente que é mulher tem uma camada aí de importância que é mais simbólica também, além de prática. Então, acho que fica um convite aí para todo mundo se entender esses conhecimentos como parte da vida, né? Eu falo que às vezes a gente fala só que é resolver perrengue, né? Mas acho que tem uma parte de criatividade e de apropriação dos nossos próprios espaços que é muito legal. E para as mulheres, eu vou repetir o slogan aqui da Agiliza, que é ferramenta sim, coisa de mulher, elas podem ser um caminho muito incrível de liberdade, de autonomia, de criatividade, de diversão, e que é um mundo que pode sim ser muito feminino. Eu acho que indo além desses papéis de gênero, é um mundo que pode ser muito bacana e que pode ensinar muita coisa sobre a gente também. Então, eu queria agradecer o convite, agradecer a todo mundo aí que participou. Foi um prazer também bater esse papo com você. Muito obrigada, Mari. Muito obrigada mesmo. Então, chegou a hora, né, de me despedir aqui do pessoal. Já fiz o mexer da Mari. Segue lá, gente, @agilizalab lá no Instagram deles. E vou fazer, claro, o da Tate, né? Gente, foi um prazer estar aqui com vocês novamente no Papo de Especialista. É uma coisa, viu, Mari, que eu gosto muito de fazer. Eu acho que eu escolhi a profissão do jornalismo principalmente por isso, porque eu gosto de ter contato com as pessoas, gosto de saber sobre a vida delas, gosto de entrevistar, gosto de falar. Todo lugar que eu vou, gosto de falar, gosto de saber da vida das pessoas. Então, acho que está na minha essência, assim. Então, sigam a @agência Tate. E o Papo de Especialista foi criado justamente numa mesinha lá da antiga sede da Tate. A gente decidiu que queria fazer esse programa para trazer especialistas do setor de construção e dar oportunidade para essas pessoas, como você aí dá oportunidade para tantas, né, de poder aprender. Então, o nosso objetivo é também ensinar as pessoas, né, dar esse espaço de voz para os especialistas virem aqui como você veio hoje e ensinar tanto para a gente. Então, muito obrigado e muito obrigada ao pessoal que assistiu a gente até agora. Mari, boa noite, viu? Valeu, gente. Boa noite. Valeu, obrigada, gente. Ana.